Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e eu recebi muitas mensagens ontem. Assim, eu não costumo sair à noite, na verdade. Essa aqui é muita verdade, só para cobrir pré-estreia, Premiere. Eu trabalho muito, né? Geralmente, na hora depois que termino meu trabalho de RH, eu emendo com o trabalho aqui do canal. E, enfim, então eu não consigo muito, né, não tô acostumada a sair à noite, mas por causa do Jam, eu tenho saído todos os dias à noite. Essa semana toda tá lotada. E aí vocês mandaram muitas mensagens por causa da Premiere que teve e de uma matéria da Veja Online. Antes de mais nada, eu quero dizer que a revista Veja sempre foi uma revista comprada na minha casa. Meu avô deixou uma coleção imensa quando ele faleceu, então era uma revista que eu sempre tive muito apreço, sempre se assinou na casa dos meus pais. Eu costumo ler online, mas me assustou muito esse hate, né? Porque existem algumas matérias que vêm lotadas de hate. E eu estava na coletiva do Jean e eu não lembro deste rapaz ter feito alguma pergunta, porque até se, né, ele se acha tão especial assim para fazer um hate desse, ele poderia ter formulado uma pergunta melhor do que os colegas dele. Ah, Rafaela, também são seus colegas, você é jornalista. Pois é, sou, né? Mas os meus amigos jornalistas também erraram. E nem todos que estavam ali tinham visto El Turco, que já estreou há um tempo, então, ou seja, desde o dia 21 de março já dava para ter visto, porque foi no dia 25. Nem todos sabiam nem falar o nome do protagonista. Não sabiam que ele não mora mais na Turquia há 5 anos, vamos para quase 6, dele não morar mais na Turquia. Ele se sente incomodado quando fala em Turquia por tudo que aconteceu. Tiveram perguntas abordando exatamente esse dedo na ferida, que é a questão da Turquia, né, dos atores não terem apoiado e tudo, dele ter se sentido sozinho. E eu acho também, assim, eu já vou a coletivas há muitos anos, né? Eu já tenho esse canal há 15 anos e, enfim, já cobri para outros locais, até como convidado especial. E o que a gente repara muito é que as coletivas de imprensa, os jornalistas, os críticos, né, que estão lá para fazer a cobertura, para fazer perguntas e tudo, eles estão muito acostumados a serem bajulados, tanto pela assessoria, que às vezes dá brinde, isso e aquilo, quanto pela pessoa que está ali na frente, pelos atores, pela equipe de produção. E essa bajulação toda é devido a, lógico, você vai falar com uma pessoa, ela está lançando um filme, essa pessoa vai falar do seu filme, você tem o interesse de tratá-la bem para que ela, né, seja pelo menos um pouquinho mais bacana com você, mesmo que ela não goste do filme. Esse é o pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou citar nomes, mas vários atores, até aqui do Brasil, que são insuportáveis com os fãs, em coletivas são os amores com os jornalistas. Tiram foto quando eles pedem, é beijinho pra cá, beijinho pra lá, mas com os fãs são insuportáveis. Já cansei de ver isso, tá? Várias vezes, inclusive, porque a gente, como mora no Rio de Janeiro, acho que Rio de Janeiro e São Paulo tem muito artista, né? Onde ficam as maiores gravações, desculpa, estúdios, onde ficam, enfim, todas as grandes emissoras ficou nesses dois estados, e nessas duas cidades, na verdade, Rio e São Paulo, e a gente acaba tendo muito contato quando você vai no shopping, né, quando você vai em qualquer local. Quem aqui acompanha o canal sabe que eu sou fã do Jam, mas também sabe que eu estava ali como jornalista, a gente precisa ser isento em algumas coisas. O Jam, para mim, ele chegou muito, eu já tinha falado isso no outro vídeo, com muita alegria, muita simpatia, só que quando ele passou a ver as pessoas falando o nome dele errado, e as pessoas fazendo perguntas que não tinham nada a ver, ele começou a perder a paciência. E eu entendo, porque ali sentada, sem poder fazer nenhuma pergunta, gente, eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, sabe aquele meme que tem, que a professora, quem sabe, fulano, e o Pedrinho fica, eu sei, professora, mas é sempre o Pedrinho que sabe e ela não vai chamar o Pedrinho. Ela quer que outra pessoa fale. E ali a gente tinha bons jornalistas, mas que de repente não tiveram tempo, não tiveram a ideia de pedir para alguma fã ou algum fã-clube dele ou alguma pessoa que fale de novela turca o ano todo para fazer um mínimo de estudo, né? Será que era a intenção deles irritá-lo? Porque eles falaram algumas coisas. O seu público é só feminino. Acho que ele está saindo de comédia romântica que ele não faz mais e está indo para um tema, né, histórico. Então, assim, tiveram algumas perguntas que realmente eu entendo ele ter se sentido incomodado, a questão do sindicato. Não aproveitaram a presença de Kerem Çatay, gente. Kerem Çatay é o maior produtor turco. Ele é o responsável pelas novelas de maior sucesso, inclusive as duas turcas que ganharam o Emmy, Kara Sevda e Argan. Então, uma ganhou em 2017, outra ganhou em 2023.
não aproveitaram, fizeram uma pergunta para ele. Aí tem esse aqui que eu vou falar o que, que eu vi lá, tá? Vamos lá. Foi, inclusive, a coluna de um homem, mas foi uma mulher, Giovanna Fraguito. Eu não lembro de tê-la visto lá respondendo, mas a coluna, eu acho até que era ele que tinha escrito, mas a coluna é do Valmir Motarelli, chama Veja Gente, é o caderno de cultura, e foi a Giovanna Fraguito, que eu não lembro, Giovanna, se você fez alguma pergunta para ele, mas pelo jeito você odeia o Janhaman e já foi com 5 pedras na mão. O show de grosseria de ator turco em evento de Globoplay. Isso foi o que chamou a atenção dela. Janhaman é protagonista da série El Turco, exclusiva do streaming, com muitos fãs brasileiros. Aí ela começa dizendo: estrela de várias tramas turcas, entre elas El Turco, que acaba de estrear no Globoplay, Janhaman esteve em um evento de lançamento da série no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 25. Com fãs na porta, centenas de convidados e 6 seguranças particulares para acompanhar o ator, a produção do evento só não contava com o show de antipatia do astro internacional. Ela frisa que tem 6 seguranças, como se ele fizesse questão disso. O Jan detesta segurança. Mas as fãs são insanas com ele, Giovanna. Eu não sei se você já viu ou você já esteve presente em algum aeroporto ou já viu algum vídeo dele com as fãs puxando a roupa dele, apertando ele. Então, assim, né? Se deixasse ele sem, tem muita fã que não tem a menor noção do que está fazendo. Outro dia uma bateu na porta do carro dele. Elas ficam ali o dia inteiro, não sacia tirar uma foto só, elas querem foto todos os dias. Então, e elas não são só a foto, elas querem tocar, elas querem apertar, e isso é muito incômodo, né, para qualquer ator de qualquer país. Então, assim, quem preparou sabia que ele podia passar por esse assédio todo. Então, eles estavam certos de colocar 6 seguranças. Lá, no aeroporto onde eu estava, ali sendo, né, esmagada, São Paulo foi insano ano passado. As pessoas não respeitam, elas empurram os seguranças, elas não respeitam nada, sabe? Como diz a Fernanda, né, não respeita nem a Constituição. Sua entrada triunfal, colocou entre aspas, não surtiu efeito. Para você, né, querida? Ao surgir nas escadas que dão acesso ao hall central do cinema, formou-se um silêncio. Ele também percebeu, vocês não falaram nada, não fizeram pergunta nenhuma. Ele ficou tirando foto, como todos os atores gringos que vocês lambem as bolas, só falando assim, fazem. Mas aí, porque era o Janhaman, que é turco, aí não, né? Aqueles estadunidenses grosseiros pra caramba, tipo o Russell Crowe, que eu recebi um fora cobrindo, sabe? Essa galera aí, todo mundo, ai, são maravilhosos, perfeitos, uhul, lindos. Porque, né? Por isso que o Trump é metido assim. Dão acesso ao hall central do cinema, formou-se um silêncio. O combinado com Yaman é que parasse para conceder uma entrevista rápida à TV Globo no backdrop, logo após as fotos, mas o bonitão ignorou os protocolos ao comentar: que silêncio. Sim, ninguém falou nada, ele está acostumado as pessoas conversarem com ele. Ok. Ele não é como os estadunidenses. Ele é turco e ele mora na Itália. Fez fotos e em seguida partiu de imediato para a sala de exibição. Não foi muito imediato, eu vi o chamando, ele perguntou o que devia fazer e ele foi caminhando, tem até vídeo, né, aqui no canal. Começou a coletiva com jornalistas, um dia eu estava presente também, Giovana. Na coletiva com jornalistas, Yaman se mostrou incomodado, sim, com perguntas idiotas feitas por quem não o conhece, não sabe nem que o homem não mora na Turquia, não sabe que a produção é multicultural e tem várias nacionalidades, só tem 3 turcos contando com ele, e ficar insistindo na Turquia, e nas dizes que ele nem faz mais. Diz é novela turca, ele não faz mais. Ele não faz mais. O Kerem falou, ele não trabalha mais na Turquia. Qualquer fã que você perguntasse ia saber que a relação dele com a Turquia é conflituosa e que ele não gosta desse tipo de pergunta. Mas se vocês, jornalistas de grandes veículos, acham que é bacana cutucar a onça com vara curta, porque vocês gostam, né? Se não é, vocês gostam de visualização, de ter hate em cima, então, né, acaba que não é o tipo de jornalismo que eu gosto, mas eu sei que tem gente que às vezes até o chefe manda, então não vou ser ingênua de achar que tudo é culpa só da pessoa que escreveu a matéria. Às vezes a pessoa fala, vai lá, vai, eu já passei por isso. Vamos lá, começou pedindo para que fossem feitas apenas 2 perguntas. Eu não vi isso, tá? Eu vi fazendo bastante pergunta. Não foi, ele tinha meia hora para responder, então só 2 ia ser pouco, mas enfim.
Depois se irritou com a tradutora, quem se dirigiu avisando para que não atrapalhasse falando junto, que era difícil já que ele respondia com frases longas sem pausas. Eu não achei ele grosseiro com a tradutora, mas ele realmente não dava as pausas, eu cheguei a falar. Ela tirou de letra. Eu achei que a moça foi muito bem. Ela conseguiu traduzir muito do que ele falou e deu ali a ênfase, né, de quem não sabia o inglês, deu ali o resumo do que ele tinha falado. Não achei ruim, não. Se você se incomodou com essa parte, talvez deve ser também porque, né, eu imagino que você sabe inglês, eu sabia inglês, eu não ficava também esperando a tradutora, mas de qualquer maneira, né, o inglês dele também é muito bom, a gente consegue entender e ela foi maravilhosa. Em outra oportunidade, provocou uma jornalista que lia a pergunta no celular. Você não decorou sua pergunta? Eu entendi aquilo como uma brincadeira. Vocês estão levando tudo ao pé da letra com ódio mortal, né? A implicância é grande, eu entendo, né? Na verdade, eu não entendo, mas eu sei que tem gente que incomoda. Depois respondeu assim a um questionamento sobre ter sido do exército na Turquia. Essa pergunta não faz sentido, não faz mesmo. A Turquia tem diferentes tipos de exército, alguns nem pegam em armas. Ele só passou um mês no exército, ele não serviu como um ano aqui. Eu entendo que essa pergunta foi feita pela Flávia do Fuxico, eu adoro a Flávia, eu sou fã dela, assumida, mas infelizmente não deve ter tido tempo, devia estar com a agenda lotada, jogar ela ali. Essa pergunta realmente não tinha muito a ver, porque ela provavelmente confundiu com o exército daqui do Brasil. E o soldado otomano nem arma usa, né? Naquele tempo não tinha, então ele usa espada. E acho que tinha alguns machados, algumas coisas assim parecidas. Pensa que acabou, ela continua. Falando sobre fãs, disse que não gosta quando homens pedem fotos. Grande coisa. Muita gente fala isso. E é brincadeira, porque ele atende todo mundo. Ele atende, entendeu? Todos os homens que estão na porta do hotel, todos os lugares que eu já estive com ele, ele é extremamente solícito, tá? Vamos lá. As tortas de climão fizeram até a produção perder as palavras tentando contornar a situação. Eu não vi isso, mas se você viu. Do lado de fora, grades, segurança particular, guarda municipal, polícia militar e até ambulância. Polícia militar, se você mora aqui nessa cidade, qualquer evento, teve a lista da TV Globo, tinha um camburão ali da polícia bem na porta. É por proteção até das pessoas que estão ali fora fazendo filmagem. Só se você mora em Nárnia que você acha que aqui no Rio de Janeiro não tem, né, não precisa de polícia. Precisa de polícia, polícia militar, batalhão e o exército, né, para ninguém roubar ali na porta, porque tem roubo o tempo inteiro. Não sei qual é o lugar que essa moça mora. Enfim. E ela falou da ambulância, né? Tentando contornar a situação do lado de fora, grade, segurança particular, guarda municipal, polícia militar, até ambulância. Giovana, você sabia que a maioria dos fãs dele tem mais de 60 anos? Você sabia disso? Não, né? Você não sabe quase nada, você sabe hatear a pessoa. Mas eles têm mais de 60 anos. O pessoal que acompanha aqui meu canal também tem mais de 60. Se você tem vó ou mãe, eu não sei qual a sua idade, você deve saber que pessoas acima de 60 anos começam a ter, né, infelizmente, mais problemas e a precisar de atendimentos. Então, é super plausível que a pessoa da produção que pediu uma ambulância, no calor que estava, você estava lá dentro, você não sentiu o calor, porque ele estava suando em bicas. E eu também, que sou brasileira, carioca, moro aqui a vida inteira. Eu levei um casaco que eu não consegui usar, eu pingava, eu e minhas amigas. O ar-condicionado não deu vazão ali dentro. Então, para uma pessoa ter pressão baixa, qualquer coisa, não sei porque é o problema da ambulância. Polícia militar, né? Segurança particular, já expliquei. A grade que estava era para separar o pessoal. Diferente de outros eventos, e aí, Giovana, eu vou te explicar uma coisa que eu sei, né? Porque cubro sempre tudo também, não sei se você também cobre. Como a galera do Jan, os fãs dele são mais velhos, é mais comum que eles fiquem de dia na porta do hotel. E não à noite. O evento era à noite. Essas senhoras não saem à noite, a não ser que seja para ir no evento dele, direto. Né? Tem gente muito idosa. A galera de 80 anos gosta de Jama. 80. A minha amiga que eu levei junto comigo na coletiva faz 80 anos hoje. Ela falou 80, né? Acho que é 80, 79. Então, assim, né? Evitar possível confusão de fãs. Sim, porque na porta do hotel foi uma confusão o dia todo, mas foi de dia. Eles só não sabiam que à noite a galera, né, da terceira idade não costuma ir atrás. Fora que o evento, a gente recebeu o convite, não podia ser divulgado o local. Então isso também contribuiu para que ninguém soubesse onde era. Se alguém sabia, era muito pouca gente.
Tudo para evitar a possível confusão de fãs. O que se viu foi só um show particular de estrelismo do lado de dentro. Eu fico me perguntando, a pessoa faz faculdade que nem eu fiz, estuda pra caramba, arranja um emprego, ou o chefe mandou hatear ou você acordou de mau humor. Não é possível. Não é possível. Não teve nada de bom. Você assistiu o episódio? Ou só foi lá pra falar mal dele? Enfim. Eu acho uma vergonha uma matéria dessa. Você publicar só um hate de uma pessoa, eu acho isso pavoroso. Acho muito pior do que qualquer grosseria que ele possa ter feito. Porque sabe aquela coisa que mãe ensina? Né? A gente não deve dar o troco da minha. Né? Sabe aquela história? Pois é. Sabe? Entra amor, sai rancor? Pois é. Você trouxe só o rancor. É isso, gente. Bom, eu estava lá, eu não tive essa visão que essa moça teve. É, entendo, como eu disse para vocês, que os jornalistas se sintam ofendidos com o jeito dele, não estão acostumados com o Jean, ele não é o tipo de ator que fica puxando saco, que faz nada disso, isso é muito incômodo, né, porque as pessoas gostam de quem puxa saco. E eu, apesar de não ter coragem de responder quanto ele, né, como ele faz, do jeito, I don't care, essas coisas assim, eu sou mais polite, né, para não deixar ninguém feridinho, eu não consigo puxar saco. E na vida, muitas vezes, eu deixei de ser promovida, de manter o emprego, porque eu não sei puxar saco. E as pessoas que não sabem puxar saco, elas incomodam, porque as pessoas gostam que puxem saco dela. O que não é o caso dele. Então, eu entendo demais ele. Quando ele se irritou com as perguntas. Quando não aproveitaram ele, sabe? As perguntas na sala de exibição foram melhores que a dos jornalistas, gente. Ninguém ali nem sabia quem era ele. Tinha gente na fila que eu ouvi dizendo: ah, eu vim, mas eu nem sei quem é esse cara. Então, assim, não se prepararam nada, né? A minha do Jornal Extra sabia, da Caras sabia bem quem era ele. A Flávia também sabia, porque a Flávia chegou a cobrir algumas coisas que eu até li aqui no canal. Eu gosto muito dela, como eu disse para vocês. A da Caras eu esqueci o nome, e tem a Gabriela Germano, que eu gosto muito dela também, que ela é do Jornal Extra. Eles estão sempre prestigiando o Jayaman, estão sempre cobrindo o Globoplay, as novelas dele. Mas, enfim. É isso, vocês me perguntaram o que eu achei. Eu achei uma pena que essa moça tenha publicado tanto hate. Eu sou contra hate, aqui eu modero comentários, inclusive. Sempre falo, Rafa, você nunca fala mal de ninguém. Pois é, e é esse tipo de jornalismo que eu abomino. É esse tipo de falta de profissionalismo, sabe? Mas eu entendo que talvez nem seja ela, seja alguém que mandou ela fazer, porque eu já passei por isso, como eu disse para vocês. É isso, gente, o vídeo ficou enorme, mas vocês queriam muito saber minha opinião está aí. Não estivemos no mesmo lugar, ou, né, não sei. Vou ficando por aqui, beijo grande.